A paz do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui mais uma vez para fazer menção da Escritura Sagrada, da Palavra de Deus, com auxílio do estudo em busca da verdade. Amém? Só para lembrar que nós temos um lema, né? O lema do nosso estudo é: ao abrir a sua Bíblia, abra também o seu coração. Amém? Mas antes de dar início ao nosso estudo de hoje, eu gostaria de pedir perdão, pois semana passada eu não pude postar nenhuma lição, né? Teve o feriado e nesse feriado nós tivemos uma programação a nível distrital, pelos vencedores pentecostais do distrito Zona Franca Oeste, e foi uma bênção, graças a Deus, muito poder, muita unção, muitas curas, e Deus se manifestou de uma forma maravilhosa. E eu fiquei um pouco sem voz na semana passada, quando nós retornamos, né? Eu fiquei um pouco sem voz. E o final de semana também foi um pouco agitado, graças a Deus, né, dando continuidade no trabalho da obra do Senhor. E agora que eu estou me recuperando, ainda estou um pouquinho rouco. Mas vamos dar a continuidade hoje da nossa lição do estudo em busca da verdade. Hoje nós estamos na 5ª lição. Amém? E hoje nós iremos falar um pouco, né, iremos mencionar sobre a terceira dispensação, que é a dispensação do governo humano. Amém? No livro de Gênesis, capítulo 9, vamos dar uma olhadinha na Escritura Sagrada. Gênesis capítulo 9, o versículo 1 em diante. Ele diz assim, preste atenção: Deus abençoou Noé e seus filhos e determinou-lhes: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Sede o medo e o pavor de todos os animais da terra e de todas as aves do céu, como de tudo que se move na terra, e de todos os peixes do mar. Eles são entregues em vossas mãos. Tudo que se move e possui a vida vos servirá de alimento. Tudo isso eu vos dou, como vos dei a verdura das plantas. Mas não comereis a carne com sua alma, isto é, o sangue. Ok? Observe bem esse versículo. Ok? Repetindo: mas não comereis a carne com sua alma, isto é, o sangue. Certamente pedirei contas do sangue de cada um de vós. Pedirei contas a todos os animais e ao homem, a cada indivíduo, e quererei contas da vida do seu próximo. Quem derramar o sangue do ser humano, pelo próprio homem seu sangue será derramado, porquanto a imagem de Deus foi a humanidade criada. Quanto a vós, sede fecundos, multiplicai-vos, povoai a terra e dominai-a. Então declarou Deus a Noé e a seus filhos que estavam com ele: eis que estabeleço minha aliança convosco e com os vossos descendentes depois de vós, e com todos os seres vivos que estão convosco, aves, animais, todas as feras, todas as criaturas que saíram da arca convosco.
todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco. Tudo que existe nunca mais será destruído pelas águas do dilúvio. Não haverá mais outro dilúvio para devastar a terra. Repetindo, esse versículo. Estabeleço minha aliança convosco. Tudo que existe nunca mais será destruído pelas águas do dilúvio. Não haverá mais outro dilúvio para devastar a terra. E Deus afirmou: eis o sinal da aliança que instituo entre mim e vós e todos os seres vivos que estão convosco, para todas as gerações futuras. Colocarei o meu arco nas nuvens, e ele se tornará um sinal fulgurante da aliança entre mim e a terra. Quando eu reunir as nuvens sobre a terra, e o arco surgir por entre as nuvens, eu me lembrarei da aliança que há entre mim e vós, e todos os seres vivos de toda a carne. E as águas nunca mais se tornarão um dilúvio para destruir toda forma de vida. Quando o arco estiver na nuvem, eu o verei e me lembrarei da aliança eterna que há entre Deus e os seres vivos, de todas as espécies que vivem sobre a face da terra. E concluindo, asseverou Deus a Noé: este é o sinal da aliança que estabeleço entre mim e toda forma de vida que existe sobre a face da terra. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Esses três foram filhos de Noé, e a partir deles se fez o povoamento de toda a terra. Noé era cultivador e foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho que havia feito, embriagou-se e ficou dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, notou que seu pai estava nu e foi contar aos dois irmãos que estavam do lado de fora. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, levantaram-na sobre os próprios ombros e, andando de costas para não verem a nudez do pai, cobriram-no. Quando Noé acordou da sua embriaguez, soube do que Cã, seu filho mais jovem, havia feito. Então esbravejou Noé: maldito seja Canaã, escravo de escravos será para seus irmãos. E acrescentou: bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja Canaã seu escravo. Depois do dilúvio, Noé viveu mais 350 anos. Toda a duração da vida de Noé foi de 950 anos e depois morreu. Amém? Vamos dar continuidade do nosso estudo. Aqui no governo humano, a dispensação da consciência, que foi a dispensação que nós estudamos na aula passada, ela termina em julgamento, certo? O julgamento foi dilúvio. Iniciou-se então a dispensação do governo humano, que significa que o homem tinha agora a responsabilidade de governar a terra. Depois do dilúvio, a arca de Noé pousou sobre o monte Ararat, a 800 quilômetros de distância de sua casa na Mesopotâmia. Ele chegou a uma terra redimida e purificada.
Agora Noé vai começar uma nova vida, do mesmo modo como fazemos hoje em dia, quando recebemos o Espírito de Deus em nossos corações. Glória a Deus. As coisas velhas são deixadas para trás, como disse o apóstolo Paulo. Agora Noé ele tinha colocado tudo o que possuía dentro da arca. E em troca, o mundo era completamente dele e de sua família. E de tudo aquilo que ele tinha colocado na arca. 1 ano e 17 dias depois de terem entrado na arca, Noé e sua família saíram dela, construíram um altar e ofereceram ofertas queimadas ao Senhor. Este primeiro ato de culto, que colocava Deus em primeiro lugar, foi agradável ao Senhor. Depois de Noé ele ter oferecido o seu sacrifício a Deus, foi feito um pacto entre eles com as seguintes condições. Primeiro, Deus não mais amaldiçoaria a terra, nem destruiria todas as vidas. Segundo, Noé e seus descendentes seriam fecundos, se multiplicariam e povoariam a terra. Terceiro, o homem agora poderia comer a carne de tudo que se move e vive, desde que o sangue fosse previamente tirado dela. Lembrando que não se poderia comer o sangue, porque o sangue biblicamente representava a alma, certo? Ali no texto que nós mencionamos, que nós lemos, e também todas as ervas verdes. Quarto, foi estabelecido a pena capital pela quem quer que derramasse o sangue do homem, pelo homem teria o seu sangue derramado. E quinto, a terra nunca mais seria destruída pelas águas de um dilúvio. Esta foi a promessa de Deus, o novo pacto de Deus com o homem. Deus, como um sinal, como prova desse pacto, agora ele coloca um arco para lhe trazer a lembrança do pacto dele com o ser humano. O arco de Deus, o arco celeste, que muito se é dito e mencionado por muitos de nós inúmeras vezes, falamos de forma equivocada, falamos de forma errada, talvez por falta do conhecimento necessário, ou muitas das vezes conhecemos, mas infelizmente não colocamos em prática aquilo que nós conhecemos. Então, o arco-íris, que por muitos é conhecido e que muito se é chamado ou denominado para aquele símbolo, para aquele sinal, para aquele evento que ocorre no céu, entre as nuvens, sempre após a chuva, ou até mesmo no período da chuva. Muitas das vezes se é mencionado ou se é conhecido como arco-íris. Só que esse nome íris, ele é um nome um nome errado, né, para nós denominarmos ao arco celeste que aparece nas nuvens do céu. Porque íris, o nome íris, provém da mitologia grega.
Ela era uma deusa, Íris, ela era uma deusa que exercia a função de arauto divino em sua tarefa de mensageira. A deusa, entre aspas, que deixava um rastro multicolorido ao atravessar os céus. Sendo que nós, que somos monoteístas, nós não somos politeístas, nós não acreditamos na existência de vários deuses, nós acreditamos na existência de um único Deus, sendo Ele superior, sendo Ele o maior de todos e o Todo-Poderoso, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós, como conhecemos, como conhecedores, devemos nos referir a este evento, a este sinal, como um arco de Deus ou arco celeste. Amém? E este sinal, ele ficou como um selo do pacto que ele tinha feito com o homem. Mas vamos observar, os pactos que Deus fez com Adão e Noé nunca foram cancelados. Eles ainda estão em vigor. As dispensações da consciência e do governo humano trouxe com elas princípios que ainda são válidos para todo mundo e continuam até o dia de hoje. Podemos analisar aqui, através dessa história, Noé e seus 3 filhos, Sem, Cão ou Cã e Jafé. Agora o mundo está sendo mais uma vez povoado. Noé começou a cultivar a terra e plantou uma vinha. No texto que nós lemos vai mencionar que ele bebeu do fruto da vinha em excesso. Ficou nu em sua tenda. Cão, seu filho mais moço, não mostrou o respeito devido por seu pai, nem atendeu às suas necessidades. Enquanto estava bêbado, zombou de Noé, quando ele se encontrava nesse estado de vergonha. Mas Sem e Jafé pegaram um manto, puseram-no sobre seus próprios ombros, entraram de costas na tenda de Noé e cobriram-no. Quando Noé acordou e soube que o seu filho menor, seu filho Cão, tinha feito, amaldiçoou e abençoou seus 2 outros filhos. A raça de Cão devia ser servil, deveriam ser os servos dos servos perante seus irmãos. Os descendentes de Sem deviam ser abençoados por Deus. Sem foi escolhido como aquele de quem o Messias prometido deveria vir. Como nós olhamos neste gráfico, esta linha vermelha, ele vai identificar a linhagem do Messias prometido, do Redentor, do Salvador. Jafé recebeu a promessa de que Deus o engrandeceria e de que habitaria nas tendas de Sem. Mas os descendentes de Noé desobedeceram a Deus, não se espalhando para repovoar a toda a terra. Se lembra do texto que nós lemos em Gênesis capítulo 9, versículo 1? Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Em vez disso, foram para o mesmo lugar, as ricas planícies de Sinear,
em toda a terra havia uma única linguagem, porque todos tinham vindo de uma mesma família. Agora, mais uma vez, o homem tinha decidido escolher o seu próprio caminho. Não lhe agradava obedecer à ordem de Deus para que se espalhasse por toda a terra. Deus tinha feito a terra para ser habitada, cultivada e para que seus frutos fossem aproveitados. Porém, agora, eles planejavam construir uma cidade e uma torre, e assim estabeleceram para eles um grande nome. Nimrod, neto de Cão, ou Cã, convenceu o povo a construir uma grande cidade para proteção, não confiando em Deus para ajudá-los em tempos de dificuldade, e uma enorme torre, suficientemente alta para que as águas não alcançassem caso houvesse outro dilúvio. Agora vejamos a situação. O homem esqueceu das promessas de Deus, esqueceu do juramento que Deus tinha feito, esqueceu do pacto de Deus com o ser humano e agora ele prefere viver o seu próprio caminho. Agora ele prefere seguir os seus passos sem pedir ajuda de um ser superior a ele. Agora ele decide simplesmente viver a maneira que quer e como quer. O plano de Nimrod era criar uma federação para governar o mundo, sendo ele mesmo o governador. A torre seria o centro de toda atividade religiosa e Nimrod seria o chefe maior, tanto do sistema político quanto o sistema religioso. Realmente, Satanás estava procurando se opor ao plano de Deus para um reino e uma igreja, e estava tentando estabelecer seu próprio reino e sua própria igreja, usando Nimrod para realizar o plano que ele tinha. Nimrod foi o primeiro idólatra, o primeiro politeísta, o primeiro tipo do anticristo no Antigo Testamento. Analisando na tipologia bíblica, podemos tirar como um Melquisedeque, o sumo sacerdote, representando Cristo no Antigo Testamento. Melquisedeque foi uma tipologia de Cristo no Antigo Testamento. E Nimrod não é diferente. Na tipologia do anticristo do Novo Testamento, ele se torna um exemplo. Ele se torna no Antigo Testamento um tipo de anticristo. A palavra anticristo significa aquele que é contra ou que veio para destruir a obra de Cristo. Vamos mencionar o texto sagrado que se encontra em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, do versículo 1 em diante. Paulo diz à igreja de Tessalônica: caros irmãos, quanto ao retorno de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele,
vos suplicamos que não permitais que vosso modo de crer seja influenciado, nem fiqueis amedrontados por causa de profecia, palavra ou carta atribuídos indevidamente à nossa autoria, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. No versículo 2, Paulo nos ensina que nós devemos permanecer invictos, convictos daquilo que acreditamos, daquilo que professamos, daquilo que demonstramos e daquilo que somos. Não devemos recuar, não devemos temer. Tem muitas palavras, tem muitas profecias sendo entregues hoje em dia. A palavra de Deus, infelizmente, tem sido usada, tem sido colocada como base para muitos segmentos, para muitos conceitos, para muitas doutrinas. A santa palavra de Deus tem sido deturpada, tem sido, infelizmente, tem sido usada para fins tanto pessoais, tanto para opiniões pessoais, quanto para as questões diabólicas. Infelizmente, a palavra do Senhor tem sido usada tanto para a verdade quanto para os ensinamentos falsos. Irmãos, devemos ter muito cuidado. Olha o que ele continua dizendo no versículo 3. Não vos deixes enganar de forma alguma por ninguém. Ou seja, cuidado com os ventos de doutrina. Cuidado com os conceitos inúmeros que estão aparecendo, que estão surgindo na internet, por redes sociais. Nós devemos abrir os nossos olhos. Continuando o que Paulo menciona no versículo 3 do capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. Porquanto antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, ou seja, o anticristo. Então veja, nós estamos vivendo um tempo difícil, um tempo onde a apostasia ela tem crescido de forma terrível e muitas das vezes tem tentado entrar dentro de nossas congregações. Cuidado, pastores, cuidado, líderes, cuidado com os ensinamentos falsos. Não fique copiando o ensinamento de pessoas que usam a palavra de Deus para trazer benefícios próprios e até mesmo para utilizar, para usar para o mal, com maldade no coração, já com segundas intenções. Muito cuidado. Nós não devemos copiar ninguém. O povo de Israel, todos nós somos conhecedores da história do povo de Israel. E inúmeras vezes o povo de Israel quis copiar outros povos. E por todas essas vezes, Israel teve que pagar caro para aprender a adorar um único Deus. A aprender
que Deus tem os seus preceitos, que Deus tem as suas leis, que Deus tem as suas regras para serem obedecidas, para serem cumpridas, para estarem se cumprindo no meio do povo de Deus. Não posso, como líder, não posso, como ministro da palavra, copiar algo de lá de fora para tentar trazer para dentro da minha congregação, para que eu possa atrair mais pessoas. Cuidado com isso. A igreja de Cristo, no início, ela não precisava de estratégia nenhuma para atrair gente para as congregações. A única coisa que ela usava era a palavra, era a oração, era o poder do Espírito, era os dons espirituais, era o amor, era a virtude. Então, meu amado, quem não vem para Cristo por amor à palavra, por amor a Ele, por reconhecimento de que Ele, a pessoa, não é nada sem Cristo, que ela depende de Cristo, que ela precisa de Cristo, não vai ser outra coisa que vai fincar os pés dela na presença de Deus. Ela deve estar na presença de Deus por causa da palavra, por causa do Evangelho, por causa do amor de Cristo, por causa da comunhão, por causa da esperança do arrebatamento da igreja, com o compromisso de ser salvo. Se tem a outra coisa, se tem alguma outra coisa que não seja o Evangelho, meu amado, infelizmente, esta pessoa não vai durar muito na presença de Deus, porque todos aqueles que entraram na presença do Senhor, alicerçados na sua palavra, na sua promessa, permaneceram de pé até o final. Amém? Versículo 4. Aquele que se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Não vos lembrais de que eu costumava compartilhar convosco acerca desses acontecimentos? No entanto, vós sabeis o que está detendo nesse momento, para que ele, o anticristo, seja manifestado no seu devido tempo. Na realidade, o mistério da iniquidade já está em ação, restando tão somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será plenamente revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela gloriosa manifestação da sua vinda. Isso é na segunda fase da segunda vinda de Cristo. Ora, o aparecimento desse anticristo é de acordo com a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas ilusórias, e com todas as artimanhas e engano provenientes da injustiça, para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade, que os poderia salvar. A pergunta que eu deixo para todos nós e para nossa meditação neste momento: quantos já não saíram do nosso meio? Quantos já rejeitaram a verdade da palavra de Deus e foram se deixar levar pelo falso poder, pelos falsos sinais, pelas falsas maravilhas, as maravilhas ilusórias? Irmão, isso é ilusório, aleluia, isso é enganador. E com todas as artimanhas e engano provenientes da injustiça. Veja só o versículo 11. É por esse motivo que Deus lhes envia uma espécie de poder sedutor,
a fim de que creiam na mentira. Isso tudo é permissão de Deus. O homem deve ter o conhecimento da verdade e o homem deve ter o conhecimento da mentira. O homem tem que saber o que é certo e o que é errado. O homem tem que saber que existem dois caminhos, o céu e o inferno. Não estou dizendo que você deve ir para o caminho da mentira e para o caminho do que vai levar ao inferno. Não. Eu apenas digo que existem dois caminhos, o certo e o errado, o da verdade e o da mentira. Nós temos que estar na verdade, alicerçados na verdade, compromissados com a verdade e focados na verdade. E sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas decidiram usufruir dos prazeres da injustiça. Ninguém diante de Deus, ninguém diante do trono branco vai chegar diante do Eterno e vai dizer: Senhor, eu não conheci a verdade. Ninguém. Todos serão condenados porque não creram na verdade. Ou seja, tiveram conhecimento da verdade, mas decidiram, mas preferiram, mas acharam o melhor, usufruir dos prazeres da justiça. Essa coisa de viver em santidade não precisa. Essa coisa de buscar a Deus, de orar, de jejuar, de pagar o preço, isso não é necessário, irmão. A pessoa está abandonando o amor, a verdade. É essa verdade que vai nos salvar, a verdade da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que nós temos que nos santificar, buscar o Senhor enquanto se pode achar, aleluia, e invocar quando está perto. Agora imagina, nenhum desses irão estar inocentes, serão inocentes diante do trono de Deus, porque todos, de alguma forma, de alguma maneira, ouviu a verdade. Pode ser da forma errada, mas não deixou de ouvir. Porque, irmãos, Deus usa seus meios para se revelar. Deus, ele tem sua forma de se apresentar ao homem. Mas ninguém vai chegar naquele dia sem ter o conhecimento, sem dizer que não conheceu. No dia do julgamento haverá 7 livros que serão usados no dia do julgamento. E um deles será o livro da consciência humana. A consciência humana será usada contra todo aquele que ousar disser para o Senhor: Senhor, eu não ouvi, eu não conheci. Ali vai estar a prova de que você ouviu, de que você conheceu, de que você viu. Infelizmente, mas essa é a verdade. Devemos permanecer, como nós lemos no início, devemos permanecer convictos, invictos. Não devemos nos deixar ser enganados de forma alguma por ninguém. Paulo até disse: olha, se vier um anjo do céu, vier pregoar um outro evangelho que não seja esse que eu estou pregando, que seja anátema, que seja amaldiçoado, não aceitem, não recebam. Então, meus amados, devemos permanecer alicerçados na palavra. Existem seitas, existem denominações que estão se baseando não pela palavra, mas por fatos, por eventos. O fulano, o profeta tal, recebeu a visita de um anjo, recebeu uma revelação, e que a doutrina, a mensagem que ele deveria pregar era essa, e começa a falar, e começa a falar, e começa a falar. Muita coisa sem fundamento nenhum na palavra de Deus, sem base nenhuma na palavra do Senhor. Paulo diz: não vos deixeis enganar.
De forma alguma, por ninguém. Ninguém. Voltando à nossa aula. Veja, os descendentes de Noé representam a hora que estamos vivendo, pondo de lado os caminhos de Deus. Muitas das vezes, muitas pessoas elas agem dessa forma. Conhecem as promessas de Deus para a vida delas. Conhecem aquilo que Deus tem para a vida delas. Mas muitas das vezes elas simplesmente escolhem viver os seus próprios caminhos, fazer as suas próprias vontades, tomar as suas próprias decisões. Infelizmente, o fim deles é lamentável, é triste, é trágico. A nossa moderna civilização hoje, ela sempre procura lugares altos, procura fama, procura poder. E muitas das vezes a pessoa, quando alcança poder, quando alcança reconhecimento, quando alcança lugares altos, infelizmente ela se deixa levar. A soberba entra no seu coração, a altivez entra no seu coração, a prepotência. E muitas das vezes, irmãos, não digo somente para o ímpio lá fora, mas para muitos de nós, dentro das congregações, pastores, ministros, líderes, quando recebem o poder, quando recebem autoridade, deixam ser levados e o poder sobe para a cabeça. O pior é quando o poder sobe para a cabeça. Existe um velho ditado que diz, um velho dizer, que diz, quer conhecer um homem de verdade, dê poder a ele. Infelizmente, isso é a pura verdade. Porque muitos, quando recebem poder, quando recebem autoridade, quando estão em lugares altos, alguns, vamos colocar a minoria, elas permanecem com o coração humilde, elas permanecem sendo compreensivos, sendo atenciosos, mas a grande maioria não é assim. A soberba sobe ao coração, a altivez, a prepotência, o orgulho. E tudo isso, irmão, derrubou Satanás lá dos céus. Derrubou Lúcifer, o querubim ungido. Todos nós conhecemos. E infelizmente essa história tem se repetido no nosso meio. Muitos, quando se deixam levar pelo poder, pela autoridade, infelizmente, a tendência é cair. E olha o que diz o texto em Gênesis 11:4. Vinde, edifiquemos para nós uma cidade, e uma torre cujo topo chegue até os céus. Eles gostariam de alcançar os céus. Irmãos, os céus só se conquista com humildade. A eternidade com Cristo só se conquista com humildade, com reconhecimento. Quando a pessoa reconhece quem ela é, o que ela é, ela se humilha, ela se arrepende. Tiago diz que aquele que se exalta, Deus abate, e aquele que se humilha, no tempo certo de Deus, no tempo determinado por Deus, o Senhor o exaltará. Que possamos ser humildes, que possamos entregar tudo para Ele, que possamos depender dEle,
que possamos confiar mais nas promessas dele, acreditar mais nas promessas dele e viver para ele, somente para ele. A língua do povo ela é confundida. Deus confunde as línguas e dispersa os povos. A descendência de Cão agora se espalha e se espalham pela África, pela Arábia. Os descendentes de Sem, que vão dar a linhagem, vão fazer a linhagem do Messias, do Redentor, estão na Síria, ficam ali pela redondeza da Síria. Os descendentes de Jafé vão para a Ásia Menor e Europa. O governo humano termina em julgamento. O julgamento é a dispersão. E aí começa o princípio das nações e das línguas. Desta forma, o Senhor dispersou dali, pela superfície da terra. Com a dispersão, a terceira dispensação acaba, mais uma vez em julgamento. As duas primeiras dispensações foram alvo do julgamento de Deus por causa dos seus pecados. Em cada dispensação, observe, em cada dispensação, Deus deixa bem claro ao homem o que espera dele. Há sempre duas alternativas de vida a seguir, e o homem é responsável pela alternativa que escolhe. Não podemos ser descuidados com relação à nossa escolha. De novo, não podemos ser descuidados com relação à nossa escolha. Cuidado com aquilo que você escolhe. Pense antes de tomar uma decisão. Coloque diante de Deus. Peça a direção de Deus. Peça a ajuda de Deus. Em cada dispensação, há apenas um caminho para a salvação. E este é o caminho de Deus. Independentemente de quantos caminhos o homem pode seguir, ou de quantas religiões possam surgir, permanece o fato de que há somente um plano de salvação que nós devemos seguir. Amém? Então, aqui finaliza essa nossa quinta lição. Obrigado você que tem nos ajudado, tem nos apoiado, tem me incentivado a dar continuidade nesse trabalho. Nos ajude em oração. E eu pretendo, irmãos, pastores, futuramente, ao terminar o estudo em busca da verdade, eu pretendo fazer, pretendo colocar o próximo estudo, finalizando em busca da verdade, eu pretendo lecionar a unicidade de Deus. Iremos falar sobre a unicidade de Deus. Iremos ter algo bem profundo, bem aprofundado mesmo. Tá bom? E peço oração, nos ajude em oração, porque preciso muito. Que Deus abençoe a todos. Não esquecendo que esses vídeos não são com objetivo pessoal de crescer na mídia social de maneira nenhuma, ou financeiramente, seja lá o que for, não. O meu único objetivo aqui é anunciar e proclamar o Evangelho do Senhor Jesus, a palavra do Senhor Deus, trazer para aqueles que precisam, necessitam, que têm fome, que têm sede de aprender mais de Deus. E o objetivo nosso aqui é apenas ajudar no crescimento
da obra do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre a tua vida e te dê a paz em nome de Jesus. Até a próxima lição. Que Deus abençoe em nome do Senhor. Amém.